Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Eu sou Camila Veiga, sou coordenadora executiva do Elo. Estou muito feliz da gente estar promovendo mais esse encontro, em parceria com o CAI, com apoio de Pão para o Mundo e de Misério, que vem já há alguns anos apoiando esse debate, as reflexões, estudos sobre o impacto do uso das mídias, né? Das redes sociais, enfim, toda essa tecnologia que entrou na nossa vida para ficar. Então, as agências já investem há muito tempo, né, nesse tema de segurança digital, e já tem uns 2 anos que a gente vem dialogando bastante sobre fake news. No ano passado a gente fez um debate bem profundo e algumas oficinas tentando um pouco trazer as organizações também para atuar nesse processo. E, mais uma vez, a gente vem fazer essa roda de diálogo para a gente entender quais são os desafios aí nesse momento, né, pós-eleição. Então, agradecer mais uma vez a presença de vocês. Vou passar a palavra para Adriano rapidinho, para dar as boas-vindas, e depois a gente passa para as nossas companheiras também, de Pão para o Mundo e Miséria, para dar um alô para todo mundo, tá bom? E aí, na sequência, a gente começa. Adriano. Gente, bom, muito bom dia, e uma alegria estar aqui de volta, né? Esse é um tema, como Camila falou, que entrou nas nossas vidas, né, de organizações da sociedade civil, e pela sua complexidade, importância, magnitude, ele nos desafia em vários sentidos, né? A desinformação, aliada a essas estratégias de guerra cultural, de guerra híbrida, elas são, com toda certeza, uma das grandes ameaças às democracias, na América Latina, no mundo. E, ano passado, por provocação dos nossos parceiros, e nessa parceria feliz com o Elo, a gente teve a oportunidade de 3 momentos. Um de debate um pouco mais amplo, sobre o impacto da desinformação em processos eleitorais, na democracia e o desafio para as organizações da sociedade civil, e 2 desdobramentos desse primeiro encontro. Um deles, que era mapeando e conhecendo iniciativas de combate à desinformação, e um segundo mais prático, que a gente contou com Raíssa, com Mídia Ninja, de uma oficina sobre como construir mensagens, como disputar narrativas para enfrentar a desinformação. Vocês têm acessível, né, um resumo, uma sistematização desse processo, que a gente aproveita esse momento também e incentiva para que todas, todos leiam, e tenham em si, usem como ferramenta. E passadas as eleições, vem a pergunta, né? E aí? De que forma esse desafio continua presente nas nossas lutas, na nossa vida, o que isso significa para o nosso campo político? E a gente, então, teve essa feliz parceria com o Sérgio Amadeu, da Universidade Federal do ABC, com a Magali, do Coletivo Bereia, com a Raíssa Galvão, do Mídia Ninja. E a gente convidou, e eles generosamente toparam estarem aqui com a gente para fazer esse balanço e olhar para o futuro. Muito bom, Camila, muito bom, Angélica, trabalhar com vocês, muito bom, Almute e Martina, ter o apoio de vocês nessa empreita, nesse trabalho. Camila? Sim. Passar a palavra agora para a Martina, para ela dar boas-vindas também. Sim, muito bom dia. Camila, antes da Martina, eu acho que agora a gente pode tirar Sim, podemos. a imagem para ver. Podemos. Então, para nos vermos todos.
Ó. Boa. Martina, por favor. Ok, ótimo. Bem, também da minha parte, boas-vindas. Estou alegre de estar aqui com vocês. Participar. Também gostaria de agradecer a ele. E como foi Martina, já mencionado... desculpa, não estamos conseguindo te ouvir. Está cortando bastante. Agora é melhor? Sim. Ok, tá tudo de novo. Só rapidamente, boas-vindas também da minha parte de Pão para o Mundo. É uma alegria estar aqui com vocês. Sim, o Adriano já mencionou as atividades bem valiosas que foram feitas no último ano. Especialmente vendo as eleições as eleições municipais e ver como assim, o desafio continua e como vamos a agir com esse tema. Então, meu nome é Martina e sim, estou alegre de estar aqui com vocês. Obrigada. Obrigada, Martina, pela presença, pela parceria e apoio de sempre. Almute, por favor. Bom dia a todo mundo. Eu sou Almute, sou uma das encarregadas de projetos no Brasil da Miséria. Agora estou aqui meio despreparada, porque eu estou substituindo a Madeleine, a colega que acompanha o CAIS, e ela se sacrificou para a equipe para ir para outra reunião interna hoje de tarde, e eu fui aquela pessoa que teve tempo. Mas não é só isso. E também eu faço parte de uma rede de organizações católicas na Europa, chama-se CITSE. Tem grupo de países, e nesse grupo de países, GT Brasil, a gente também tratou já esse tema também com uma pessoa da Mídia Ninja, Oliver Complete, colega daquela pessoa que estava aqui. E, assim, eu já tenho alguma ciência desse tema, que é tão importante. Eu trabalhei 3 anos para a Índia, também lá. Eles analisaram que foi uma das causas que o Modi ganhou as eleições lá, foram a distribuição de, entre outros, fake news ou news pelo WhatsApp, né? E as pessoas não se informam mais nos jornais e nas devidas fontes, rádio, etc. e tal, confiáveis. Então, eu estou curiosa, mais do que tudo, para esse encontro, e vou me desculpar porque tenho que sair 15 minutinhos antes do término dessa sessão. Bom dia e abraços a todos que já me conhecem. Bom dia, obrigada, Almute, seja muito bem-vinda. Bom, então, dando seguimento à nossa atividade, então, só reforçar umas informações que eu coloquei no chat, pedimos para a gente ter uma melhor experiência nesse debate. Vocês mantenham as câmeras abertas, para a gente poder ter contato visual, né? Que torna mais acolhedor o ambiente, e os microfones fechados, para a gente poder ouvir todo mundo que estiver falando. E a gente vai fazer da seguinte forma: a gente vai ter 3 exposições, né? Nossos convidadas e convidados. Se vocês quiserem, ao longo das exposições, para não esquecer, colocando comentários, observações, perguntas no chat, fiquem à vontade, a gente vai organizando. E ao final das 3 falas, a gente abre para perguntas. Quem quiser fazer pergunta com o microfone aberto, quem quiser mandar pergunta no chat, aí a gente vai organizando dessa forma. Tudo bem? Então, para começar, vou passar a palavra para a nossa companheira Magali. Bem-vinda, Magali. Obrigada mais uma vez aí pela presença. Muito obrigada. É uma alegria estar com vocês, estar de volta, ver aí tantos rostos conhecidos. Cumprimento a todas as pessoas, em especial os companheiros da mesa aqui, Sérgio e Raíssa, e os companheiros aí do CAIS, Elo, e tantas outras organizações que aqui estão, já estivemos juntos em outras oportunidades, pessoas da Miséria ou da Pão para o Mundo. É uma alegria estar com vocês. E, em primeiro lugar, dar parabéns e agradecer muito por essa iniciativa
locais, miséria, pão para o mundo, de termos esse projeto em 2022 de levantar esse tema, essa preocupação com a desinformação que envolve aí as comunidades. Eu estou voltada para um trabalho, o Coletivo Bereia, que faz checagem com o que circula de desinformação em comunidades religiosas. Nós temos aí um público alvo da desinformação, que são os grupos religiosos, temos atuado e colaborado como podemos, não só na checagem, mas também nos processos de formação, e por isso participei com muita satisfação desse projeto aqui. O documento que foi apresentado, muito rico em termos do que foi trabalhado, do que fica como desafio. Espero que possamos trabalhar muito com ele, já está nas mãos da equipe do Bereia, para desenvolvermos novas ações a partir do que ali é colocado. E vou compartilhar com vocês agora um texto que eu estou construindo. Eu não preparei slides, imagens, acho que a gente está com um pouco de overdose de imagens, então eu optei por vocês ficarem me olhando, se vocês conseguirem ficar olhando para mim, me ouvindo, né? Para vocês me verem e me ouvirem, falar desse material que eu estou preparando. É um material em preparação, que olha para as eleições de 2022 e para o futuro, mas retrocede um pouquinho para as de 2020. Muito do que aconteceu nas eleições nacionais de 2022 tem efeitos do que já ocorreu nas municipais de 20. E eu estou fazendo um estudo que faz essa conexão e vou trazer as duas coisas. Depois eu vou falar com vocês do que o Coletivo Bereia está olhando agora. E o Coletivo Bereia tem estado muito preocupado de alertar os grupos religiosos e quem se interessa por atuação em comunidades religiosas de que a desinformação está tão ativa como nunca. Os grupos que produzem desinformação estão numa atividade intensa. Se havia atividade intensa em prol de uma campanha eleitoral, agora é uma campanha intensa de oposição ao atual governo. Eu digo isso porque há o monitoramento de grupos de esquerda também. Há produção de desinformação em grupos de esquerda, os chamados grupos progressistas. Mas isso existe num grau infinitamente menor do que acontece com a produção de desinformação nos grupos mais alinhados ao conservadorismo, ao ultraconservadorismo, à direita e à extrema-direita. Por quê? E é justamente o tema do texto que eu estou produzindo, que eu vou compartilhar com vocês aqui as primeiras ideias. Porque desinformação é colocada no campo da direita, da extrema-direita, e do que foi a campanha eleitoral de 22 e de 20, como uma estratégia de campanha. Desinformação como uma estratégia. Algo elaborado, pensado, estudado, disseminado, divulgado, com o intuito de convencer pessoas a uma pauta política que, na compreensão de quem faz a campanha, deveria ser a vencedora do processo eleitoral. E este processo se avançou, ele vem de 2018, a gente já sabe disso, que 2018 é um ano paradigmático no processo eleitoral, tendo a desinformação como campanha, como foco, e ele foi trabalhado ao longo de todo o mandato de Jair Bolsonaro. Durante os 4 anos, a desinformação aí não era objeto de campanha eleitoral, mas de campanha política governamental, de sustentação do governo, de apoios do governo, e os grupos religiosos eram um grupo de sustentação.
evangélicos, católicos, espíritas, judeus. Há uma carga muito grande sobre evangélicos, viu, gente? Mas não podemos esquecer os outros grupos de sustentação que não passam só pelo governo, pelos evangélicos, para o governo Bolsonaro e para a extrema-direita. Estamos falando de evangélicos como um grupo privilegiado, mas também católicos, conservadores e ultraconservadores, espíritas e judeus. Esses 4 grupos são grupos religiosos de sustentação de uma base da extrema-direita no Brasil e que foi importantíssima para a manutenção do apoio ao governo Bolsonaro, que chegou ao final na faixa aí de 30% e alcançou uma expressiva votação. Isso nós temos que reconhecer. A votação foi expressiva por conta dessa base de apoio, construída não com feitos, mas com discursos e com apelos àquilo que afeta esses grupos de sustentação, entre eles os grupos religiosos. Então, eu já disse que a desinformação como tema de campanha ou como objeto de campanha vem de 2018. A gente sempre precisa abrir um parênteses e dizer, não que a desinformação não existisse em campanhas anteriores, claro que existia. Temos estudos aí, a clássica campanha de 89, do Collor, outras campanhas. Ocorre o que já foi dito aqui na introdução, por Camila, por Adriano, que nesse contexto da cultura digital, das mídias sociais, das redes digitais, houve uma explosão de participação política e de engajamento das pessoas com temas de interesse público, com temas políticos, e de afetação pelo alcance que torna possível, por meio de publicações escritas, de áudio, de vídeo, e as múltiplas plataformas. Isso tem um alcance incrível, e que tornou, então, a desinformação um elemento importante como nunca antes ocorrido, né? Repetir aí a frase do nosso presidente Lula, nunca na história desse país nós vimos tanta desinformação disseminada e com o envolvimento de tanta gente. Então, a campanha de Jair Bolsonaro, já em 2018, durante todo o governo, em 2020 e em 2022, ela é construída num contexto de desinformação com base naquilo que a gente chama de pânico moral, colocar medo nas pessoas. A desinformação é sempre baseada na questão do medo, do pânico, criar medo para ganhar apoio, para ganhar adesão, medo de um futuro que esquerdas, que grupos progressistas possam vir a causar como prejuízo, especialmente em torno da defesa da família tradicional, dos filhos das famílias, núcleos aí da nossa sociedade que estariam em risco por conta de uma agenda de igualdade de direitos sexuais, principalmente. Aí temos mensagens alarmistas que apresentam essa agenda. Magali, só um momento, seu áudio cortou. Foi mutado. Isso foi mutado aí por alguma razão. Bom, então, todas essas mensagens alarmistas, a sociedade seria destruída a partir da família. Aí vem a questão relacionada à família, que é a escola, né? Então, movimentos como Escola Sem Partido alertando que a destruição das famílias estaria partindo por um processo de desenvolvimento nas escolas. Emerge a partir daí a disseminação de discursos de ódio contra movimentos sociais, ativistas de direitos sexuais. Na base disso tudo, uma ideia construída a partir de desinformação, a ideia de ideologia de gênero, que é um tema forte desde 2018, perpassou todo o governo, um elemento que seria, então, uma ameaça com a criação de
gaysistas, uma ditadura gay que transformaria jovens, adolescentes a partir das escolas, mas também em outros espaços sociais, mas também mulheres que seriam, então, formadas para serem abortistas, e mulheres rebeldes nas suas famílias, que não cumpririam mais o papel de mãe, de esposa, que deveria ser, então, cumprido conforme a sociedade tradicional estabelece. Então, todo o processo de desinformação passa a se ancorar nas campanhas eleitorais de 18, na sustentação do governo a partir de 19, e nas eleições municipais de 2020 se consolidam, né, com esses dois temas que eu mencionei, os temas de gênero, da defesa da educação contra a destruição das famílias. E em 2020 entra um terceiro tema que não tinha aparecido com força, mas passa a ter força: a destruição dos cristãos, a perseguição às igrejas, a chamada, entra um termo novo, cristofobia, e a defesa da liberdade religiosa, que era uma pauta, então, do governo, tanto no Ministério dos Direitos Humanos, Mulher, Família e Direitos Humanos, como no Ministério das Relações Exteriores. O governo Bolsonaro levanta essa pauta, a liberdade religiosa. Toda e qualquer defesa do direito à religião, do direito de crença, que não permitisse a cristãos falarem o que desejassem contra a pauta de direitos, passa a ser classificado como perseguição. E isso é levado para as plataformas internacionais. Isso entra com força nas eleições de 2020. Municipais, vejam, os municípios discutindo cristofobia, liberdade religiosa. E isso ganha força nos anos subsequentes, em 2021 e em 2022, e entra como pauta forte. Então, esse tripé aí, ideologia de gênero, educação, defesa da família, dos jovens, das crianças, e cristofobia, defesa da liberdade religiosa cristã, né? Quando se fala de liberdade religiosa aí, está se falando de cristãos. E não é o direito de fazer culto, nada disso, não. É direito de falar livremente, se expressar, falar contra os direitos sexuais e reprodutivos, falar contra as comunidades tradicionais com seus plenos direitos, quilombolas, indígenas, liberdade para as missões indígenas que atuam nas terras indígenas fazerem o que bem entenderem, inclusive contra a vacinação, contra os processos de saúde. É a liberdade de se expressar. Entra junto aí a liberdade de expressão. Então, esse trio entra com força, com o apoio governamental, Ministério dos Direitos Mulher, Família e Direitos Humanos, outros ministérios, Ministério da Educação, Ministério das Relações Exteriores, né? E com o apoio do governo federal em todas as suas frentes para a campanha de reeleição de Jair Bolsonaro. Então, esses são os três temas que afetam principalmente os grupos cristãos, mas não só. Repito, há uma aliança forte com católicos, cristãos católicos e evangélicos, espíritas, que vão trazer muito essa questão pró-vida, defesa da vida, anti-aborto, anti-ideologia de gênero, anti-pautas feministas, e também grupos judeus e alguns grupos islâmicos, muito interessados no empresariado e nos ganhos que as mineradoras têm, que o agronegócio tem, com as pautas religiosas das missões que estão atuando em terras indígenas e quilombolas. Se houver tempo, a gente pode até falar mais sobre isso. Mas, caminhando aí para o final da minha fala, esses foram os temas fortes que o Coletivo Bereia detectou, e agora, nesse início de ano, nesses 3 primeiros meses, 3,5, né, que nós temos agora, o Coletivo Bereia, então, passa a monitorar aquilo que dá continuidade a esse processo. Nós temos, repito,
2018, continuando em 19, se ancorando nas eleições municipais de 20, amplificando as vozes durante o mandato de Bolsonaro para a reeleição em 22, e este ano, estes mesmos temas prosseguem como campanha anti-atual governo e já tendo em vista as eleições municipais de 24. Então, é necessária uma atenção especial que o processo eleitoral de 24 já começou com o lançamento de candidaturas para prefeituras, para ocupação de câmaras de vereadores. Nós sabemos o papel imprescindível dos municípios na administração pública do Brasil. Então, essa é uma atenção que já está depositada. Então, o processo de oposição ao governo federal atual, com desinformação que prossegue com os mesmos temas, no mesmo nível, visa a oposição ao governo federal e o lançamento de candidaturas para as eleições de 24. Então, é preciso ter uma atenção redobrada. E já digo a vocês os temas que estamos monitorando desde já, que são temas que ressaltam, e eu termino a minha apresentação com essa indicação. O tema da perseguição a cristãos e da liberdade religiosa está em alta, colocando o governo Lula como aquele que vai trabalhar contra cristãos e em prol do satanismo. O tema do satanismo está voltando com força. Hoje mesmo o Berea está publicando matéria com uma checagem sobre isso. O tema de gênero é um tema que permanece, ideologia de gênero, aborto, né? Tema dos direitos sexuais e reprodutivos com muita força. Surpreendentemente, o tema da Covid está voltando com força por conta das campanhas de vacinação. Então, volta a defesa da cloroquina, isso é muito interessante. Volta a negação do lugar da vacinação, do lugar da ciência e do cuidado com a saúde como um tema que deva ser tratado como conspiracionista, por vários grupos, estamos monitorando esses temas. A negação da defesa do meio ambiente é um tema forte, a defesa de que o que acontece com o meio ambiente são situações naturais e não provocadas pelo próprio governo passado e por seres humanos, empresas, né? E a dimensão de pautas da economia como ataque ao governo federal. A economia é um elemento forte, então isso está sendo muito colocado, desde negligência com temas como desemprego, INSS volta com força agora, e coisas como o governo anterior era bom, Bolsonaro é o pai do Pix, coisas assim que estão voltando com força para ataques ao atual governo. Então, economia é um tema forte e interessante, que não era, e passa a ser um tema forte como ataque. Por quê? Aí eu fecho, como um desafio que nós temos. Economia é um tema forte porque os grupos religiosos, principalmente evangélicos, são primordialmente grupos empobrecidos. Os evangélicos são, na maioria, pessoas pobres, de periferia, mulheres, negras e jovens. São uma população fortemente sofrida com os efeitos da economia, com os efeitos do que foi a pandemia. Isso significa que dizer que a economia não está funcionando, e a gente sabe que a crise econômica é resultado dos 4 anos que nós tivemos, nunca se falou isso e agora se fala. Por quê? Porque esses grupos são aqueles que sentem os maiores efeitos do que ocorreu no Brasil. Então, há um desafio tremendo de enfrentar a desinformação, não apenas com checagem, não apenas com desmentidos, mas mostrando que pode ser diferente e que afeta a vida das pessoas, mostrando feitos, coisas que o governo passado não teve. O governo passado se sustentou não por feitos, mas com discursos sobre coisas que não existiam.
E agora é preciso trabalhar o contrário, enfrentar a desinformação com as coisas que existem e com feitos. Não é preciso levar o presidente Lula para igrejas, não é preciso levar personagens políticas para trazer discurso de Bíblia para a boca de personagens políticas. É preciso trabalhar informação. Informação é que é o enfrentamento da desinformação, com aquilo que existe, com dados da realidade, com aquilo que afeta a realidade dessas populações. E, claro, seguir fazendo a checagem, mostrando o outro lado, mostrando aquilo que é verdade e se antecipando à desinformação. Essa também é uma questão muito forte que o Berea tem trabalhado, se antecipar aquilo que a gente já antevê no nosso radar como desinformação. Obrigada, paro por aqui, já até ultrapassei um pouquinho do meu tempo, peço desculpas. Obrigada. Obrigada, Magali, excelente sua contribuição. Dando sequência aqui à parte expositiva, vou convidar, então, o professor Sérgio Amadeu, ele que é doutor em ciência política e professor da Universidade Federal do ABC e atua como pesquisador de redes digitais e sobre as implicações da inteligência artificial. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Camila. É um prazer estar aqui. Eu tenho encontrado algumas vezes e participado de atividades que o Adriano me convidou. Eu agradeço o Adriano por estar aqui. Cumprimento a Magali pela exposição muito excelente que ela fez. Cumprimento também a Raíssa, que vai falar em breve, e a todas e todos que estão aqui. Eu não vou retomar questões que a Magali já colocou, porque seria redundante. Então, não que a redundância não seja importante na comunicação, eu vou falar sobre isso, aliás, sobre redundância, mas eu quero ir para uma questão, 2 ou 3 outras questões que eu considero que são muito relevantes sobre a desinformação. Primeiro, eu queria dizer que é preciso que fique claro que desde o século XIX, desde as sociedades de massa, que a comunicação ela é fundamental na disputa pelo poder. Isso parece até um lugar comum, né? Mas a gente muitas vezes se esquece disso, né? E não que a comunicação salve tudo, porque se você faz um governo ruim, você pode tentar pela comunicação falar que ele é bom, mas você está distorcendo a realidade, né? Mas a luta pela comunicação, ela passa também não só pela questão racional, ela passa muito também, na política principalmente, pelas questões emocionais, passionais, por idiosincrasias. E aí eu peço que vocês se atentem a isso. A desinformação, ela não é um erro de um político, nós não estamos falando de um boato que sempre teve, nós não estamos falando de pequenas mentiras que os políticos, sejam de todas as ordens, de todas as linhas, fazem, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que há algum tempo há uma estratégia da extrema-direita mundial para destruir o que existe de direitos sociais, direitos trabalhistas e democracias. Eles querem destruir. Isso é uma estratégia deliberada, não só no Brasil. E essa estratégia de desinformação, ela caminha junto com o discurso de ódio. Ela caminha muito fortemente com o discurso de ódio. Uma se alimenta da outra, né? Então, vou dar um exemplo para deixar claro para vocês do que eu estou falando. Se um amigo meu ou amiga falar assim, aquela de uma deputada da extrema-direita e agredi-la com termos machistas, misóginos,
imediatamente ele pode ter o apoio de uns amigos ali, desinformados ou nervosos, mas a esquerda em geral vai rejeitar o que esse cara falou. Sabe por quê? Porque nós não damos cobertura a discursos misóginos, homofóbicos, que são de preconceito. Alguém pode se emocionar, mas isso não é política. Isso não passa a ser sustentado nas redes sociais. É muito fácil de provar isso. Então, eu quero dizer o seguinte, a extrema-direita não faz isso. Ela usa, na verdade, o debate baseado em valores, o debate que não é racional, ela superdimensiona o debate passional e anula o racional, que era o que compõe aquilo que a gente pode atuar no nosso regime de verdade. Não tem poder sem regime de verdade. Então, vou me explicar melhor assim. Por que eles são contra a vacinação? Vocês precisam... Olha que loucura. Porque a vacinação é uma expressão política de saúde da ciência. A ciência é uma coisa bastante duvidosa, todos nós sabemos, ela tem controvérsias, mas a ciência é a aplicação da razão num nível onde eu não posso, eu sou sociólogo, eu não posso dar opinião científica sobre química, porque eu não estudei química, eu não entendo química. Então, a ciência moderna, ela tem uma validação baseada em fatos e empiria, e a validação é pelos pares, que entendem daquele processo. Você pode dizer que isso é ruim, mas esse é um dos principais elementos do nosso regime de verdade. Então, como eles querem destruir o debate racional baseado em valores, desculpe, em fatos, a ciência precisa ser aniquilada, a educação precisa ser desmoralizada. É por isso que você fala, mas que sentido tem falar que cloroquina salva, se cloroquina é ineficaz contra a Covid e, para quem é cardíaco, faz um mal terrível? Então, que sentido faz? O sentido, entenda bem, é criar o caos informacional, mas é desmoralizar qualquer debate baseado em fatos, cuja ciência tem. Eu posso falar uma coisa aqui e dizer que uma determinada substância não cria um tal efeito. Mas se surgir uma pesquisa que é validada pelos cientistas e eu vejo que ela é séria, eu sou obrigado a mudar minha opinião, porque aí aquilo que eu estava falando não é baseado em empiria, em fatos. Então eu sou obrigado a recuar. Eles não fazem isso. Vocês devem ter visto que no último debate eu fiquei revoltado. Entre tantas desinformações, o Bolsonaro pegou o celular e falou: eu tenho um aplicativo que alfabetizou crianças. Cara, era tanta desinformação que eu coloquei nas redes sociais. Eu falei, eu quero conhecer uma criança que foi alfabetizada por aplicativo. E ninguém dava bola, porque é tanta desinformação que você fala, essa daí é mais uma, ninguém leva a sério. Só que é o seguinte, essas questões é que nós não podemos permitir que prolifere. A pergunta que vocês lançaram, o que vem por aí? Em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte, a desinformação não desapareceu, o bolsonarismo não desapareceu, a extrema-direita não desapareceu e o fascismo está aí à espreita. Essa que é a questão. Então, nós temos que nos preparar. Então, o que vem por aí? E aí, eu digo, vem por aí uma tentativa fundamental de regular plataformas. Nós temos que apoiar essa regulação das plataformas, porque é o terreno onde se prolifera a desinformação. Mas cuidado, eu queria chamar a atenção de vocês. Não joguem fora a criança com a água do banho. Não é possível dizer o seguinte. Por favor, eu vou falar uma coisa polêmica aqui. Não é possível dizer o seguinte. Nós temos que fazer a autorregulamentação regulada das plataformas. Desculpa, autorregular
é dar mais poder ainda às plataformas. Qual é a solução? É discutirmos o que as plataformas não podem fazer e definirmos em lei. Segundo, criarmos uma comissão com a participação da sociedade civil e de vários setores da sociedade, junto com o Ministério Público, com o governo, mas é preciso, é fundamental aplicar a Constituição de 88, que diz que a nossa democracia no Brasil ela é organizada por representantes e por meio direto do povo. Então, nós temos que ter uma comissão que acompanhe as plataformas e não dar às plataformas o direito de escolher o que é desinformação ou não. Não caiam nessa esparrela, não caiam nessa bobagem. E um dos elementos dessa bobagem é dizer que as plataformas são responsáveis pelos conteúdos de terceiros. Não são, porque se elas forem, elas vão criar a sua regra total. E aí é o Sérgio Amadeu que vai ser escanteado, bloqueado, como sou muitas vezes o meu canal, principalmente quando eu ataco o racismo, quando eu ataco a misoginia embutida nos códigos, porque eu trabalho a questão tecnopolítica. Então, eu queria chamar a atenção disso, mas isso é polêmico. Independente de vocês concordarem com a minha fala, a questão da regulação é fundamental para reduzir e não eliminar, porque não vai eliminar, porque essa é a estratégia, gente. A estratégia do inimigo você não elimina. Depende do adversário, eles são fascistas. Então, bom, regular a plataforma, todas as entidades aqui, todas as lideranças aqui, têm que fazer pressão para regular as plataformas. 2, uma outra coisa. Nós estamos enfrentando uma situação tecnológica muito sui generis. As plataformas e as empresas de comunicação, elas utilizam cada vez mais o que a gente chama de redes neurais artificiais. Não tem nada de inteligência artificial. É estatística, probabilidade aplicada num alto poder computacional. O elemento que faz... Uma das aplicações dessas redes neurais artificiais é o GPT. Vocês devem ter ouvido muito nos últimos dias. O Generative Pre-Trained Transformer. 3, 4 e outros que virão. Ou seja, GPT Transformer, era um tipo de arquitetura de informação pré-treinada, pre-trained, generativa. Ela faz algumas ações com base na base de dados que ela tem e cria conteúdos ligando de modo diferente, remixando essa base de dados que ela tem. Não tem nada de inteligente, mas ela é muito eficaz. Ela cria até mentiras. Faça um teste, entre lá e pergunte assim, quais são os 10 livros de um autor? Ele vai criar livros que não existem. Então, esses aplicativos serão usados para ampliar a desinformação em massa. E já estão sendo, tá? E eu queria dizer que esses modelos, eles vêm por aí. Eles são baseados, por exemplo, o GPT-3, ele não é fácil de fazer, tá? Ele não vai ser feito numa garagem, como dizem os neoliberais. Ele tem uma base de dados de 410 bilhões de textos do Common Crawl, que é um rastreador de internet. Da WebTest 2, ele tem 19 bilhões de textos. Do Books One, ele tem 12 bilhões de textos. Do Books 2, 55 bilhões de textos. E da Wikipedia, 3 bilhões de textos. Tudo isso dá 499 bilhões de textos de variados tamanhos. Desses, 92,6% são em língua inglesa e traz todos os preconceitos da supremacia branca, de uma faixa etária que escreve isso, e de preconceitos inúmeros que são embutidos. Mas isso é um outro assunto. Eu só quero trazer para vocês
que a inteligência artificial de texto, de som e o que se chama deepfake de imagem vai ser utilizada, está sendo utilizada, e nós não podemos sair correndo atrás. Por isso que eu digo, o que nós vamos fazer? A gente está indo muito mal na disputa pela hegemonia na nossa sociedade. Nós não estamos praticando redundância. Nós não estamos fazendo vídeos esclarecendo o seguinte: quantas igrejas foram fechadas? Nenhuma. Tem que fazer várias peças e inundar as redes de vários modos com a mesma mensagem. Nós não estamos fazendo isso para combater a desinformação. Nem o governo. Mas o governo, eu acho que o governo está numa situação complicada, inclusive economicamente. Para você ter uma ideia, o que eu achei sensacional nesse governo, além de debelar o 8 de janeiro, aquela atitude, aquela tentativa de golpe, ele foi mostrar que o Banco Central está destruindo o país. Só que aonde é a maior crítica que eu tenho ao governo? Exatamente na continuidade da ação contra o Banco Central. Então é um governo que vai e não vai e não vem. Só que eu não vou criticar esse governo, eu vou apoiá-lo. Mas tem coisas que não dependem da gente. Se a gente comunicar o que é melhor, é complicado para a gente. Eu sei que está no começo, então vamos dar um apoio. Mas repare numa coisa, gente. Nós vamos ter que enfrentar uma série de coisas sofisticadas nas próximas eleições. Já estamos enfrentando agora. Eu vou pôr um link aqui, mas, por favor, não usem. Só naveguem, não comprem. Tem outras coisas melhores, mas isso aqui eu peguei como exemplo de uma aplicação vendida, de deepfake, onde eu ponho imagens em outras imagens, e com inteligência artificial eu crio situações, mas tem o Deep Voice também, onde eu trabalho a voz, eu minto, eles vão jogar isso direto. Agora, então, você vai ficar... numa rede distribuída, você tem como impedir que eles façam isso? Não, nós vamos atuar nas plataformas, regulando, diminuindo um pouco. Mas o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que colocar as nossas mensagens com coisas de qualidade, de várias qualidades, de vários modos na rede. E o que a gente tem que falar? A gente tem que falar dos nossos direitos que estão sendo destruídos. Que o Banco Central, com uma taxa de juros dessa, toma todo o dinheiro dos aposentados e o dinheiro do esforço que o Haddad está fazendo para economizar. Mas cadê a peça que explica isso para o povo? Não tem. Porque fica uma discussão de economista e a questão não é tão simples, mas eu fico indignado quando o presidente do Banco Central diz a taxa de juros é de 12%, sei lá. E aí eu termino. Aí todo mundo fala, é discursivo. Não é discursivo, gente. Quando ele diz que o Copom, o Conselho de Política Monetária, aprovou os juros de 12%, significa que na mesma hora o Banco Central vai trocar um título que era de 3%, 4%, 8%, vai trocar o título do banco por um de 12%. Não é discursivo, ele aumenta a dívida. Você fala, como aumenta a dívida? Aumenta a dívida monetária, que não é a dívida fiscal. Nós estamos sustentando Faria Limer, vagabundos de patinete andando e vivendo do rentismo, às custas da fome do povo. Não dá para aceitar. É preciso sentar os nossos economistas, fazer peças rigorosas, verdadeiras, e bater, e divulgar, e botar, e esclarecer. Mas nós não estamos praticando um elemento chave da comunicação, que se chama redundância. Era isso que eu queria trazer para vocês. Obrigado pela oportunidade. Desculpa, eu passei um pouquinho. Obrigada, Sérgio. Excelentes provocações e reflexões. Vou chamar aqui, só lembrando para quem está acompanhando o debate, o professor Sérgio tem que sair às 11h30, então quem tiver pergunta específica para ele,
pode ir colocando no chat, a gente vai passar para a exposição da Raíssa e depois a gente abre para as perguntas, para as complementações, tá bem? Raíssa, seja muito bem-vinda mais uma vez. A Raíssa é cofundadora e editora da Mídia Ninja e ativista da Rede Fora do Eixo, e há 10 anos atua no campo da cultura e da comunicação. Seja bem-vinda, Raíssa, muito bom ter você de novo. Maravilha, muito obrigada. Obrigada, Adriana, pelo convite, ao Cais, a Zélia, a todo mundo que está organizando essa atividade de hoje, e cumprimentar aí meus colegas de mesa, Magali e Sérgio, que já trouxeram ótimas provocações aí, né, e que eu acho que eu ouvindo aqui fica borbulhando também de ideias, né, enfim, muito que a gente pensar e muito que a gente fazer. E eu acho que queria, inclusive, me atentar a isso, assim, nas coisas que a gente pode fazer enquanto, né, esse grupo que está reunido aqui, enquanto sociedade, enquanto organizações sociais. E aí eu acho excelente todo esse processo, né, que o CAIS vem realizando, desses encontros, dessas oficinas, desse processo de formação. Isso é fundamental para a gente poder, de fato, conseguir alcançar resultados, para a gente conseguir visualizar e entender melhor o que está acontecendo, porque não é simples, são processos sociológicos e comportamentais da nossa sociedade muito forte, e que a gente está geracionalmente entendendo, passando por isso, é uma mudança geracional mesmo, e como que a gente pode enfrentar esses desafios que estão colocados para a gente, né? E, enfim, existem muitos caminhos, e eu acho que esse de promover encontros, de falar sobre o tema, de aprofundar, de debater junto, é um dos caminhos mais produtivos para a gente fazer enquanto sociedade, enquanto agentes no território, né? E eu acho que esse ciclo de atividades complementa e acrescenta muito para que isso seja feito. E aí, enfim, trazendo um pouco de provocações também, né? Eu achei excelente tanto a apresentação da Magali, que traz aí de forma super estruturada, né, esses temas que estão sendo colocados, como que o meio de funcionamento, como que eles trabalham. Isso é fundamental para a gente visualizar, entender, não, agora é a cristofobia, agora é a negação à ciência. Isso é fundamental para a gente poder também estruturar não digo nem combate, mas a rearticulação a partir desses temas também, né? E o Sérgio que traz também essa leitura, tanto da tecnológica, que eu acho que é um dos fatores fundamentais que a gente está vivenciando agora, essa onda do chat GPT, como ele colocou, está vindo muito forte. Você vê todos os jornais, todos os dias, todos os jornais de circulação nacional têm uma matéria, uma manchete sobre esse tema, e, enfim, desde da disputa ali do Elon Musk, das outras organizações que estão sendo feitas, os impactos dessas tecnologias na vida da sociedade, há também as facilidades que vem provocando para outros campos. Então, enfim, é toda um caminho aí de dúvidas e de questões para a gente poder debater. E aí eu queria me ater um pouco ao que a gente pode fazer, né? E como que a gente, enquanto agentes, sociedades, pessoas, podemos nos organizar e articular reação a essa onda de fake news, né? Como tanto a Magali quanto o Sérgio colocam, as fake news, elas não são novas, elas estão vivendo aí uma fase de perpetuação desse modus operandi que eles que eles implementaram, e estruturação a partir de novas camadas, né? De novas ferramentas para deixar aquilo ali com mais chegando em mais gente, com mais amplitude, com mais rapidez e com mais eficiência, que é o que esses grupos que estão disseminando essas fake news têm trabalhado. Mas como que a gente pode combater isso? Eu trago alguns pontos, trazendo principalmente a minha vivência, que eu sou mídia livrista, trabalho com comunicação e veículos de mídia livre há mais de 10 anos, e uma das grandes questões é
como que a gente vai construir as nossas narrativas. Eles têm feito um papel e um trabalho muito forte de construção de narrativas. Como a Magali coloca, é a cristofobia, é a ideologia de gênero, são as escolas e a contraposição ao conceito de família que eles apresentam. Tem uma série de pontos e de narrativas que eles construíram e que eles vão reforçando, e aquilo ali vai sendo introjetado na sociedade. Então, quais são as narrativas que a gente quer construir? Mais do que combater a deles, porque também isso é das pegadinhas que eles nos colocam, né? Que é de ficar o tempo inteiro reagindo, o tempo inteiro tentando desmentir, tentando falar que não é bem assim, mas aí você está falando o que ele está falando também, você está repetindo a mensagem dele para poder trazer a sua. Esse é uma das grandes armadilhas. Então, quais são as narrativas que a gente quer apresentar? Quais são os valores, os conceitos e os princípios que a nossa sociedade, os nossos pares aqui nesse encontro estão nos defendendo? E eu acho que a gente tem isso muito claro, né? São valores que estão validados aí por anos e décadas e milênios, né? Na verdade, do que a gente defende. Então, a partir desses valores, quais as mensagens que a gente quer passar? A gente quer defender a liberdade religiosa a partir dos nossos preceitos? A gente quer defender o conceito de família e as suas diversidades de possibilidades de família? Bom, a gente quer defender o gênero, né? a igualdade de gênero a partir da valorização das mulheres, da valorização da disputa equânime entre mulheres e homens. Quais são os valores e os princípios que a gente quer debater? Eu acho que passa muito por isso, assim, um dos primeiros pontos que eu queria colocar é isso. Como que a gente constrói as nossas narrativas e não só reage a que eles estão apresentando? Porque isso é uma forma de cair no conto deles, né? A gente ficar o tempo inteiro reagindo, o tempo inteiro tentando falar que não é aquilo, mas a gente não está apresentando a nossa tese. E eu acho que a gente viveu momentos muito interessantes nesse sentido durante a eleição, de quem estava pautando o debate não eram eles começaram a reagir ao que estava sendo colocado pelas sociedades, pelas redes, né? E aí, nesse ponto, eu acho que é importante a gente lembrar também que isso foi feito, esses momentos onde eles precisaram reagir às nossas narrativas, foi feito a partir da ação das redes articuladas, e não da campanha oficial, ou do governo, ou, enfim, desses grandes agentes que estavam trabalhando. Porque o que a gente tem visualizado, principalmente nesses últimos anos e nesses últimos meses, e nesse início de governo também, é uma bateção de cabeça mesmo ali entre o governo, entre as narrativas que estão sendo apresentadas. A gente já vivenciou aí cento e poucos dias, mais de 3, 4 crises de comunicação, essencialmente, do governo, de não conseguir comunicar as ações que estão sendo feitas ou o que está sendo defendido, e agora a gente está no meio desse imbróglio aí da Shein com AliExpress, com não sei o quê, e o governo tomando um caldo. Por quê? Porque não está conseguindo comunicar bem. E o papel das redes, e aí eu falo das redes enquanto nós que estamos aqui, e das redes sociais não enquanto as redes sociais, esse monstro que a gente não sabe o que é e quem é, mas enquanto todas as pessoas que estão nas suas redes, como formadores de opinião, como agentes, como mídia livristas, como cidadãos multimídia, produzindo conteúdo, produzindo informação, colocando suas opiniões. O papel das redes é de também trazer essas contranarrativas e trazer essa mensagem que a gente quer apresentar, né? E eu vejo que nesses últimos meses a gente está a necessidade disso está ficando cada vez mais latente, né? Da gente, enquanto rede, reagir e trazer esse papel
de construção de narrativas. Eu falo isso porque isso não dá necessariamente para a gente esperar que vai vir uma narrativa que a gente vai seguir, que a gente vai repetir, que a gente vai falar, que é o que o bolsonarismo faz. Eles têm uma central que constrói a narrativa, dispara essa narrativa é replicada. Não, o nosso papel é diferente. O nosso papel é de as redes múltiplas se articularem, construírem as suas próprias narrativas, e a construção e a contaminação de outros pares e de outros, quem está próximo com essa narrativa, vai formando um grande bloco narrativo que forma essa contranarrativa ao que está sendo apresentado, né? Eu acho que tem um conceito que a gente trabalha muito, que é que a gente saiu de uma era da mídia de massas, que é a lógica do bolsonarismo, que é uma mídia falando para vários, e aí sem uma interlocução direta, né, um emissor e vários receptores, para massa de mídias, que são várias mídias, uma polifonia, uma pluralidade de vozes, construindo argumentos, construindo a partir dos seus lugares de fala, a partir das suas percepções, construindo narrativa, e a soma dessas narrativas é essa grande narrativa que vai pautar e que vai trazer mais elementos para que a gente amplie esse debate, né? Eu acho que esse é um papel fundamental que a gente tem, de construir as nossas narrativas. E aí eu falo isso de construir as nossas narrativas de uma perspectiva plural, porque a narrativa que eu vou construir é diferente da narrativa que uma mulher indígena vai construir, que um quilombola vai construir, que um homem acadêmico branco vai construir, que uma mulher negra da periferia vai construir. Mas, se a gente tem princípios e valores comuns, essas narrativas podem ser conectadas e podem se somar nesse grande bloco dessa massa de mídias que eu estou apresentando, né? E eu acho que esse é a nossa provocação, de como, a partir das nossas vivências, as nossas arquiteturas sociais, vamos construir essas narrativas. E eu falo isso porque um dos grandes esteios ali da narrativa do bolsonarismo vem, por exemplo, do grupo de mães que buscam crianças na escola, ou do grupo de bordadeiras que se encontram toda quinta-feira para bordar juntas. E ali elas vão, a partir das vivências dela, a partir hoje eu fiz um bordado que tem um tema tal, e naquele debate, naquela vivência, naquela arquitetura particular, ela entende, constrói, insere a narrativa e os valores que ela está debatendo, e aquilo ali vai se amplificando. E a gente precisa fazer isso, a partir das nossas vivências, conseguir contaminar as pessoas, que é um pouco do que a Magali colocou, que é da gente inspirar pelo fato, né? Pelo feito, não necessariamente reproduzir uma mensagem que está sendo repetida exaustivamente. A gente, pelo exemplo, pelo dia a dia, pela construção. E aí eu caio novamente ao que o Sérgio também coloca da repetição, porque é fundamentalmente repetição. O que a gente precisa fazer, e a gente não pode ter receio quanto a isso, e aí eu digo enquanto comunicadora mesmo, porque para a gente isso é fundamental, e é uma às vezes até angústia, assim, mas eu vou falar disso de novo, sim, vai falar disso de novo. Pense outra forma de falar disso de novo. Fale disso de novo pensando nas bordadeiras, fale disso de novo pensando na mulher indígena, fale disso de novo pensando no homem branco acadêmico, fale disso de novo a partir de diferentes óticas, porque só a partir da repetição, porque a mensagem ela vai atingir cada um de um jeito diferente. A mesma mensagem, ela não vai bater e vai, tipo, nossa, realmente, entendi agora. Não é todo mundo que vai entender a partir de uma só forma de explicar. Por isso que existem milhares de formas de se explicar e de se ensinar as coisas. A gente precisa, cada um tem o seu método, e não quer dizer que um método está errado ou o outro está certo. Cada método vai se somando, e essa soma que vai... uma hora atingir outra hora atingir outro, outra hora atingir outro, e essa soma é que, de fato, vai estar passando para frente a nossa mensagem, né? Eu acho que isso para a gente também é muito importante. E aí, meu tempo também já está quase indo, mas eu queria também trazer um outro aspecto, que é
construção de cultura, que aí está muito ligado também a essa questão da repetição. Eu falo isso a partir de um estudo de caso próprio, né? De como que a gente trabalha na Mídia Ninja alguns temas. Tem temas, por exemplo, que quando a gente começou a debater, quando a gente começou a falar sobre, e a gente foi ali, muitas vezes, vanguarda em quem estava defendendo algumas bandeiras, e aí a gente colocava uma pauta lá, por exemplo, do direito das trabalhadoras sexuais, e a gente falava sobre o direito das trabalhadoras sexuais, e vinha uma enxurrada de comentários, daí, né, a gente é preciso ter inteligência emocional nos nossos tempos de hoje para lidar com os comentários, para lidar com esse enxame que vem, conseguir diferenciar, porque existe ali os bots, existe aquelas pessoas que não estão absorvendo, só querem xingar, e existem pessoas que estão de fato debatendo. Então, depois de fazer essa análise, essa divisão e olhar atentamente para quem de fato estava querendo debater e construir, a gente via que dentro do nosso público, que é um público que a gente vem construindo há 10 anos, que são quase 10 milhões de seguidores, que vem seguindo e acompanhando as nossas redes nesses últimos anos, e que, por estar acompanhando, tem ali uma base de princípios e valores, como eu falei, já consolidados, né? Que assim, sabe que a gente é uma mídia que tem lado, que assume o nosso lado e que defende alguns valores e princípios sem esconder e sem falar de um mito da imparcialidade que a mídia coloca, né? Então, quem está nos seguindo sabe do nosso lado e sabe o que vai receber ali. Então, são pessoas que teoricamente, já tem uma mente mais aberta para vários dos temas que a gente quer trabalhar. Mas a gente entendia que, quando a gente falava sobre o direito dos trabalhadores sexuais, essas pessoas não absorviam isso e reagiam com virulência, reagiam com preconceito, reagiam de forma não acolhedora, como fazem com outros temas. O que a gente fez? A gente foi pensar em outras formas de falar sobre esse conteúdo para poder ir introduzindo e criando cultura sobre esse tema. Como que a gente faz isso? Você vai pensar, então vamos pensar uma entrevista com uma mulher que é trabalhadora e ela vai contar a vida dela. Vamos pegar acompanhar o dia a dia, vamos trazer um sindicato das trabalhadoras sexuais para falar sobre quais são as violências e as principais dificuldades que elas enfrentam. Vamos fazer um programa da nossa pós-TV, né, na nossa TV online, para poder trazer 3 mulheres trabalhadoras para poder falar sobre, falando de outros temas também, para poder desmistificar. Vamos trazer debate sobre o corpo, enfim, a gente foi trazendo vários outros elementos sobre o mesmo tema, a partir da mesma defesa, a partir do mesmo princípio, dos mesmos valores, mas construindo uma cultura, construindo aquele tema para que o nosso público passe a aceitar e lidar com esse conteúdo de forma mais respeitosa. E é isso que eu falo de construir cultura. A gente tem um trabalho que é preciso ser feito assim, vamos falar sobre mulheres trans, e aí, né, pessoas trans, na verdade, não só mulheres, homens e mulheres trans. E isso, dentro de uma comunidade religiosa, isso pode ter uma aceitação que não é de cara fácil e simples, mas como que eu vou buscar princípios e valores comuns e que aos poucos eu vou introduzindo isso, e isso vai fazer com que as pessoas vão entendendo e vão somando, aí você vai, ou então às vezes você nem precisa falar daquele assunto, você vai falar de outra coisa, e aí você dá um exemplo sobre aquilo ali, e aí, enfim, isso aí são estratégias, né, e metodologias de construção de mensagem mesmo, que você vai repetindo, você vai a conta-gotas trazendo informações, você vai aos pouquinhos mostrando e trazendo elementos que as pessoas vão. Depois, quando você traz uma nova mensagem mais direta, a pessoa, não, peraí, deixa eu ver com mais calma, porque eu lembro daquilo que eu vi, eu lembro daquela outra coisa, eu lembro daquela outra coisa, eu lembro daquela outra coisa. Isso não é uma coisa que se faz, não se faz, não é dado, não é simples e não é automático, assim, não é tão matemático assim como eu estou apresentando. Mas, no fim das contas, é matemático, porque é um processo que você vai fazendo e que você vai vendo resultados, né? E eu falo isso, como eu disse, a partir de um estudo de caso, porque a gente faz isso na Mídia Ninja com muitos dos temas que a gente trabalha.
alguns temas a gente tem que, não, vamos pensando como você vai, a gente precisa falar disso, mas como que a gente vai falar disso? A gente vai falar sobre legalização das drogas ou descriminalização das drogas? A gente vai falar que drogas é uma questão de saúde pública ou a gente vai falar que legaliza já? Enfim, são formas de apresentação que tá muito ligado também ao que a gente debateu na oficina que eu dei aqui com vocês, que é a gente pensar o formato, a linguagem, o canal e a audiência para quem a gente está falando. Sempre que a gente vai construir uma mensagem, você precisa passar por esses 4 elementos. Você precisa pensar, não, para quem que eu estou falando? Quem que são as pessoas que vão receber essa informação? E o que eu quero que elas absorvam dessa informação? Então, você tem que pensar a audiência, o formato, não, eu vou fazer um vídeo que vai ser mais fácil, porque é uma pessoa que não tem hábito de leitura, ou eu vou fazer um áudio que vai rodar no WhatsApp, porque é uma pessoa que não tem muita internet naquela região, então quando ela vai em tal lugar, ela vai pegar vai baixar os áudios e depois vai replicar na sua comunidade. Qual que é a linguagem? É uma linguagem mais do meme, do escrachado, ou é uma linguagem mais acadêmica, é um artigo que eu vou mandar porque vai desmentir aquela fake news, ou é um vídeo engraçado de alguém que vai falar, vai zoar aquele tema ali, é um TikTok de alguém que vai estar falando sobre aquilo? Qual que é o formato e a linguagem que você quer falar? E, por fim, qual que é o veículo? Qual que é o canal por onde você vai falar? É o WhatsApp? É rede social? É a partir de um artigo no jornal que você vai vender e que você vai vender a pauta, né? Vender no sentido de disputar a pauta ali com a imprensa e tentar emplacar um artigo no jornal sobre aquele tema? Enfim, esse é uma estratégia que você precisa, do tempo inteiro, estar pensando. Ah, eu fechei? Não, tá aqui. Você precisa o tempo inteiro estar pensando para poder construir mensagem. E aí eu falo isso aqui, parece difícil, que nossa, mas tem que pensar isso tudo o tempo inteiro para poder falar. Não, no nosso dia a dia a gente está fazendo isso. E a gente precisa sempre estar refletindo. Eu acho que é momentos de debate. Não, gente, o que a gente está defendendo aqui agora? Qual que é a mensagem que precisa passar? Quais são os valores que a gente quer defender que vão estar contrapondo os valores que eles estão defendendo? Não necessariamente contrapondo diretamente, falando, não é aquele, mas falando, sim, esse é o nosso. Então, enfim, eu acho que são provocações e meios que a gente vem estudando e pensando como a gente enfrentar esse universo de fake news, né? Porque é isso, não tem solução pronta, não está dado, não é simples, mas é essa soma de estratégias que vai dar resultado, né? É a soma da nossa articulação local com institutos de desinformação, de checagem, com o trabalho como a Magali faz, que é essencial de estrutura, de identificar essas mensagens, ver como que eles atuam. É um debate legislativo e de política pública para poder impedir que isso avance. Tudo isso soma. Eu acho que o nosso papel é também somar enquanto indivíduos, cidadãos multimídia que somos e formadores de opinião que somos, para poder também não reverberar e não seguir esse modelo que está aí hoje e conseguir passar as nossas mensagens, não ficar refém das mensagens que eles estão falando. Desculpa, passei um pouquinho aí, mas era isso que era a minha contribuição. Obrigada, Raíssa, excelente fala, já trouxe várias respostas aqui às questões que foram aparecendo. Bom, a gente tem Cláudio que está inscrito, ele também botou uma pergunta no chat. Por favor, Cláudio, você pode fazer sua pergunta diretamente, então. Não? Precisa escrever? Então, tá bom. Então, eu vou seguir a ordem aqui. A gente tem 7 perguntas. Diga. Desculpe, você estava encaminhando. Não, pode falar. Pode fazer sua pergunta. Perfeito, então, Camila. Obrigado pela oportunidade, obrigado a todos que também estão participando. É um prazer e uma honra para nós da FASE, que é uma organização de educação popular que atua há mais de 60 anos aqui no Brasil, tá ouvindo não só as pessoas, mas também dialogando sobre as experiências com todos vocês. Eu achei importantíssimo o que foi falado pontualmente por todos os 3 debatedores sobre o que diz respeito à nossa narrativa, né? A construção da narrativa do nosso campo, não só combater a desinformação, mas contra-informar, né?
talvez seja mesmo um vício nosso dessa reação, né? Logicamente, uma armadilha, como a Raíssa falou, né? Dentro do discurso de ódio e da desinformação que tem mais espaço, monetizam mais nas plataformas, né? Essa é a verdade. O discurso emocional do ódio, do medo, tem mais espaço, ganha mais atenção, né? Mas é algo que nós, particularmente na fase, fizemos também no passado com um documento chamado Retomada, que faz exatamente isso, uma proposição de projetos, de propostas, já vislumbrando um novo momento político para o país, né? Que a gente sabe são um momento no governo, um momento de muita tensão, de muita disputa e de muita bateção de cabeça, também como foi falado aí, mas com certeza um momento muito mais favorável ao nosso campo de atuação e às organizações sociais e ao campo progressista no que diz respeito à implantação de políticas públicas e retomada, na verdade, de direitos sociais e econômicos que anteriormente existiu 6 anos atrás, pelo menos. A minha pergunta mais pontual para o Sérgio é sobre o encaminhamento atual da regulação das plataformas. O CGI, Comitê Gestor de Internet, está programando para a semana que vem um primeiro seminário para abrir consulta pública sobre isso. Eu queria entender do Sérgio, mais pontualmente, assim, o que seria definidor nesse seminário, né? Qual seria um primeiro movimento? Seria a constituição dessa comissão que ele sinalizou, desse conselho social? Seria um apoio a um projeto de lei que já está em tramitação no Congresso? Eu queria que ele falasse um pouco sobre, não sobre a estratégia em si, mas pela a tática, né? Nesse conselho, nesse seminário, esse primeiro ponto. Um segundo ponto que eu queria rapidamente assim, poder ouvir também, tanto Raíssa quanto Magali também, são duas questões que me afligem assim, nesse trabalho de comunicação, né? A gente, na fase, também se empenhou em realizar seminários sobre políticas de comunicação em 21. Em 22, realizamos oficinas de formação nos territórios, né, de atuação da fase, com indígenas, quilombolas, ribeirinhos, agricultores familiares, basicamente o público da fase nas 6 regiões onde a fase atua. E, particularmente, eu vejo muita dificuldade de engajamento, não só em função de uma criação de uma nova cultura, como pontuou bem a Raíssa, a cultura, inclusive, organizacional interna da gente, nós, enquanto organização, entendermos a centralidade da comunicação, mas também com o problema do letramento digital, das pessoas saberem usar essas ferramentas, né? Então, esse é um primeiro ponto. Como é que vocês enxergam o domínio das ferramentas de comunicação digital e a apropriação dessas ferramentas pelos educadores, pelos ativistas de uma forma geral, não falando aqui de ativistas, né? Um terceiro e último ponto, que é com relação ao financiamento do combate à desinformação e educação midiática. Nós vivemos um dia a dia nas organizações que a gente troca o carro com o pneu andando, né? Sempre equilibrando pratinhos, né? Então, muitas vezes a gente está ali postando algo na nossa rede social e, ao mesmo tempo, escrevendo um projeto para conseguir financiar determinada atividade. Então, como é que vocês entendem e vislumbram essa possibilidade de financiamento concreto da comunicação enquanto algo estratégico para as organizações, como algo relevante do ponto de vista da disputa, não de narrativas, mas de disputa de projeto político, né? Mais do que narrativas, a gente disputa projeto político nos canais digitais. Então, queria entender também como é que funciona essa parte da estruturação desse combate propriamente. Cláudio, vou passar a palavra para Sérgio. Sérgio, por favor, você responder o que você conseguir, fazer sua fala final, porque tem seu o tempo de saída. Vou só reforçar a pergunta que Martina de Bom Mundo colocou, que tem a ver com a primeira pergunta de Cláudio, que são quais as medidas de controle das fake news que você acha realista, né, ser tomado pelo governo federal,
e se a comissão, né, para que você mencionou, que tem que ser formada, se é realista, né, essa proposta. Acho que, principalmente para você, são essas questões, se você ainda tiver um tempinho. Eu vou tentar responder. Primeiro, obrigado pelas questões, elas são bem importantes, né? Porque elas permitem esclarecer um pouco mais essa questão da regulação, que não é uma questão simples. Então, vamos lá. Existe um projeto de lei, 2630, que foi apelidado de projeto das fake news. Mas ele não é um projeto de fake news, ele é um projeto de regulação das plataformas. Ele saiu com uma versão muito ruim, muito policialesca, muito infantil do Senado e foi melhorado na Câmara. A Câmara melhorou esse projeto. O deputado Orlando Silva fez uma série de audiências públicas e não tem uma versão final. E aí trocou-se o governo, quer dizer, não conseguiu votar o ano passado, 2630, esse projeto, e aí entra o novo governo com a missão de combater a desinformação, obviamente, e regular as plataformas, porque essa é uma questão mundial, não é só brasileira. A Europa está regulando, todo mundo está tentando regular. E aí o que acontece? Essas plataformas são gigantescas, elas são transnacionais. Tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque muitas vezes a gente faz uma coisa achando que o resultado é aquilo que a gente quer, e, na verdade, quando você projeta uma lei, você tem que saber quais os resultados possíveis, e não apenas os que você quer, porque senão você dá um tiro no pé. Então, a nossa regulação tem que ser bem pensada, tem que ser passando por audiências públicas. O Cláudio já falou, o comitê gestor vai fazer audiência pública para contribuir com essa questão. Mas o comitê gestor não é um órgão que tenha condição de fazer uma norma que tenha validade nacional. Ele é, na verdade, um comitê que cuida de uma operação da internet e orienta boas práticas, né? Ele nem tem ainda, ele não tem nenhuma formalização legal, ele está pendurado no decreto da presidência da República que o Lula fez, né? O Lula mudou a composição do comitê gestor, que era só indicado, como o Fernando Henrique criou, com os 2 ministros dele, Comunicação e Ciência e Tecnologia, mas os membros da sociedade civil eram indicados. O Lula transformou em membros eleitos. Aliás, vai ter eleição daqui a pouco. E a gente vai querer eleger o primeiro conselheiro negro do comitê gestor da internet. Durante esse tempo todo, num país como o nosso, nunca teve um negro que sentou no comitê gestor da internet. Só para vocês terem uma ideia, para quem ainda acha que não tem racismo no Brasil. Entende? É uma coisa assim, assustadora. E o pessoal falava para mim assim, a questão da racialidade não está presente na tecnologia. Eu não vou nem discutir que não é o meu tema, eu não tenho tempo, mas eu queria dizer o seguinte, na regulação, a gente pode sim criar regras do que a gente considera inaceitável, como, por exemplo, eu vou dizer uma, tá? Que pode virar uma regra, uma lei, pode ser um artigo da lei. Toda e qualquer promoção de conteúdo tem que vir muito claramente colocado o quanto se gastou para isso. Eu sei que isso é polêmico. Tem um monte de gente que não concorda. Porque eu também ponho uma graninha. Eu falei, e daí? A Coca-Cola, eu não preciso, como consumidor, saber quanto ela gasta para me manipular, ou para me orientar, para me influenciar. Por que não? Isso é direito do consumidor. Então, qualquer impulsionamento, para mim, teria que ser claramente colocado. Segundo, os dados que são cruzados pelas plataformas para orientar a nossa atenção, pelos algoritmos, têm que ser claramente definidos. Não dá. E terceiro, os conteúdos claramente ilegais, antidemocráticos, eles não podem circular nas redes. Isso tem que ser lei. Isso tem que ser lei. Não pode ser, eles vão definir o que é o conteúdo de terceiro. E quarto,
Nem tudo isso resolve, por isso que tem que ter uma comissão, como é o Comitê Gestor da Internet. Participa o governo, o Estado, participa a sociedade civil sem fins lucrativos, a sociedade civil com fins lucrativos e a academia. Por que não pode ter uma comissão que seja formada exclusivamente para fiscalizar as plataformas? Porque as plataformas não são blogs, gente. Não é o site do Sérgio Amadeu, do Mídia Ninja, de não sei quem. Não é. Elas se colocam como terreno público. Elas se colocam como lugar onde todo mundo tem que ir, porque elas são neutras. Negativo. Se elas fazem o papel de esfera pública, quem a controla é a democracia. Então tem que ser uma comissão. E por que não pode ser só uma comissão do governo? Porque uma comissão do governo fica na mão de ingerências políticas muito partidarizadas. E não é bom isso. Você vê, o Comitê Gestor da Internet, gente, sobreviveu a 4 anos de Bolsonaro. Ele não conseguiu, ele fez um monte de coisa, mas é tão difícil se mover, porque tem sociedade, que ele não conseguiu. Não é bobagem, isso é fundamental a participação popular, a participação democrática para controlar as plataformas. E uma última coisa, isso é realista, isso é bem realista. E a última frase, o financiamento do combate à desinformação, ele é caro. Combater a desinformação com competência é caro. Fazer isso que a Magali e a Raíssa falaram, de não ficar correndo atrás do rabo, ficar correndo atrás dos caras e fazer peças, e tratar de temas, fazer com a linguagem adequada a cada segmento, isso não é uma coisa trivial. Por isso, eu defendo editais da SECOM. Não só tratar da imprensa, dos canais, dos blogs, mas cadê o edital para a gente fazer a história imediata do Brasil? Cadê o edital para que a gente possa colocar mostrando como vivem as pessoas na Cracolândia, a verdade? Como pode a gente colocar como vive as pessoas que estão aí submetidas na Amazônia ao garimpo, falar a verdade sobre o Bolsonaro, sobre o assassinato de Marielle Franco? Cadê a verdade sobre a morte do capitão Adriano? Cadê a verdade sobre os decretos sigilosos? Parece que sumiu. Ninguém fala mais disso. O cara é um ladrão de bujão de gás e ladrão de Petrobras. Eles são as duas coisas. Cadê os editais para que a gente possa fazer coisas com qualidade? Não tem, porque fica essa disputa de verba publicitária. Se for pela ideia do Franklin Martins de mídia técnica, nós não vamos ganhar um tostão. Só a direita vai ganhar e a extrema-direita. Então eu quero editais. Eu não quero só mídia técnica. Sabe o que é mídia técnica, né? A audiência tem que ganhar mais dinheiro. Então é tudo para a Rede Globo, gente. Ou para determinados canais dos caras que estão no YouTube hoje. O governo está distribuindo dinheiro dentro do YouTube, gente. Você fala aí, não é bom? Não, não é bom. Porque vai cair um monte na extrema-direita, Cacilda. Era isso que eu tinha que falar. Desculpa, eu tenho pouco tempo. Obrigado pela oportunidade. Tchau para vocês. Tchau aí. Obrigada, Sérgio. Até a próxima. Bom, Adriano quer colocar alguma questão? Temos ainda algumas perguntas aqui que eu organizei. Posso seguir com as perguntas para passar para Magali e Raíssa? Não estou te ouvindo, Adriano. Agora? Sim. Então, gente, talvez um recadinho aqui importante, né? Esse debate ele vai continuar, né? Para a gente não falar isso só ao final. A gente também está provocando a SECOM, a Secretaria de Comunicação, o pessoal que está trabalhando esse conceito de participação popular no governo, para que venha debater com a gente, né? Então, vocês ainda vão ser convidados, né, para seguir aprofundando esse tema, e eu queria só também
acho que fazendo eco, Camila, a essa ideia da produção de conhecimento, então muito motivado pela colocação da Magali e da Raíssa, né? Tanto produzir conhecimento sobre como se disputa narrativas, como se constrói mensagens e compartilhar isso, construir conhecimento sobre esse universo, né? Da desinformação nos meios religiosos, a necessidade de atuação de incidência para a regulação, né? Em termos legislativos, muito fortemente da contribuição do Sérgio, e o nosso ativismo, ver a comunicação como um campo de militância, de ativismo, né? Eu acho que a gente tem aqui, para mim, 3 questões que ficam muito claras de focos de atuação, e que o nosso campo das organizações da sociedade civil tem que estar muito bem articulada, e ao pensar a redundância, ao pensar a repetição, né? Porque assim a direita afirmou algumas ideias, pela repetição, pelo viés de confirmação. Eu ouvi do padre, eu ouvi do pastor, eu ouvi do vizinho, eu ouvi da vizinha, eu ouvi do cara do açougue e tal, com estratégia, redundância com estratégia. Então, acho que temos aí bons desafios pela frente. Vai lá, Camila, temos mais perguntas, o tempo... Por enquanto ainda está em nosso favor, mas sim, vamos lá. Bom, vou ler então 2 perguntas, e aí Magali e Raíssa podem ver como é que elas se organizam. Acho que uma tem a ver com a fala do Sérgio, mas enfim, elas podem responder também, que é o Cristóvão do INEP, que perguntou como estão os preparativos para enfrentar o próximo nível de fake news com a inteligência artificial. A outra pergunta é de Eliane Estevão, ela traz a questão da pandemia, né? Sobre essa enfim, epidemia de desinformação e negacionismo, e qual a avaliação que vocês fazem da forma que a pandemia foi travada durante a disputa eleitoral e de que forma que ela refletiu os resultados. Vou fazer... Acho que eu vou ler, só tem mais 2 perguntas, eu vou ler todas, e aí a gente faz uma rodada final com as 2, pode ser? Isabel da Caritas traz a questão da disputa de narrativas, né? Ela é da área de comunicação e cita os ataques que sofreram e esse processo de descredibilização, né, da mídia. Enfim, e agora no governo polarizado que a gente está vivendo, se vocês pensam em alguma estratégia de retomar a atenção da sociedade, sobretudo aqueles muito influenciados por parentes, amigos bolsonaristas, para a credibilidade e respeito à imprensa, né? Seja a imprensa tradicional, rádio, TV. E, por fim, a Maria Rita pergunta como as fake news atingem mais as pessoas pobres, vulneráveis, bastante afetadas pela pandemia. É importante... não, na verdade não é uma pergunta, gente, desculpa, é um comentário. É importante também a adaptação na questão da linguagem, transmitir mensagens, linguagem mais acessível, que é um pouco também do que a Raíssa trouxe, né? Então, acho que a gente pode... Se não tiver mais perguntas, eu não vi mais nenhuma pergunta aqui no chat. Se alguém quiser fazer alguma questão enquanto elas estão fazendo as falas finais também, vocês podem levantar a mão, pode escrever no chat, tá bom? Vou passar para a Magali, então. Então, excelente debate, excelentes questões. Vou fazer um mix aqui, né? Um apanhado geral, até levando em conta elementos que o Cláudio colocou lá no começo, né? O Cláudio usou o termo contra-informação. Esse é um termo dos anos 80. Toda a minha formação na área de comunicação vem dos anos 80, e nós enfrentávamos a ditadura militar naquele período, e a palavra-chave era mesmo contra-informar. Circulava informações. Naquele momento, não tanto a desinformação como a gente entende hoje, mas era mais uma negação da informação, era não informar, né? E a comunicação oficial que se tinha
desinformava por não informar. E esse é um termo que a gente precisa recuperar à luz da comunicação digital, porque isso tem sentido com o que o Cláudio falou e com as questões que as pessoas estão colocando, como fazer, como enfrentar, as estratégias. Nós que estamos envolvidos em organizações, no ativismo, organizações da sociedade civil, no ativismo em várias frentes, Cláudio reconhece da dificuldade do engajamento interno. Para a gente responder essas perguntas que estão sendo colocadas em termos de estratégia, há essa dificuldade. E ela é histórica, ela tem raízes na esquerda política, nos movimentos progressistas, que têm um apego ao analógico e não ao digital. O apego é analógico, é do papel, é do escrito, é daquilo que se toca, que se vê, que se arquiva visualmente, de forma, entre aspas, concreta. Há uma dificuldade com o digital, com o virtual. E aí a gente tem um problema, porque diz muito bem o Adriano que a comunicação ela precisa ser uma estratégia de ação transversal, ela tem que ser vista como um coração daquilo que a gente faz. E para ela ser coração, a gente não pode desprezar a comunicação digital, que hoje é o centro. Alguém escreveu aqui no chat que é complicado trabalhar com áudio de WhatsApp quando o sinal é ruim, para se capturar esse áudio, para se receber vídeo, mais ainda, né? Sim, é preciso levar isso em conta, mas as pessoas anseiam e querem estar inseridas nessa comunicação. O público com o qual a gente trabalha, isso não é uma questão de classe, isso não é uma questão regional. As pessoas querem se inserir. Esta semana eu tive até um pequeno debate num grupo de WhatsApp com uma pessoa que falou de esquerda, progressista, que falou, esse negócio aí dessas mídias não é para mim porque eu moro do outro lado do Rebouças, essa pessoa está no Rio. E falou, você está falando isso porque você mora do lado de lá do Túnel Rebouças. Quem sabe o Rio, Túnel Rebouças é o que liga a zona sul das praias, né, uma região mais privilegiada da cidade, com as áreas mais periféricas do Rio de Janeiro, subúrbio e etc. E aí a pessoa disse, você está falando que você mora do lado de lá do Rebouças, né, na área mais privilegiada. E no debate eu disse, não, eu posso fazer uma lista de ativistas digitais da Baixada Fluminense, das favelas, as pessoas que estão no interior do estado, que estão produzindo em mídia, que são os chamados influenciadores digitais dentro de comunidades religiosas, fora de comunidades religiosas, e que vem nesse espaço um espaço de visibilidade, que não tinham no mundo analógico, porque tinha que pagar para ter um programa de rádio, tinha que pagar para imprimir um boletim, um jornal, e agora essas pessoas descobriram que um pequeno custo e um celular na mão, essas pessoas conseguem comunicar, conseguem dar visibilidade às suas pautas, às suas lutas. É um grande preconceito de pessoas progressistas e de esquerda, de pessoas que estão nas nossas organizações ecumênicas, organizações da sociedade civil, acharem que isso é coisa de elite. Não é, não é. A pessoa que está lá no sertão do Piauí, que eu conheço, que está usando um gerador ligado numa bateria de carro para produzir uma web rádio. E a pessoa vai atrás. A gente tem que acabar com esse preconceito, e o Sérgio falou muito bem aqui, não jogar fora a água da bacia com a criança dentro. Né? A gente tem um instrumento nas mãos, que são as mídias digitais, e nós temos o dever urgentíssimo de formar os nossos próprios quadros dentro das nossas organizações para essa sensibilidade, para a gente poder dialogar com juventude, dialogar com mulheres. Eu vou terminar, tá, Camila? A gente participou, eu participei de uma pesquisa com mulheres evangélicas no ano passado, entrevistamos 45 mulheres evangélicas das classes C e D de todo o Brasil, divididas por regiões do Brasil,
E essas mulheres disseram na entrevista que elas se informam pelo Facebook e pelo WhatsApp. São as mídias pelas quais elas dizem que elas se informam. A pesquisa era sobre eleições. Eu conheço os candidatos pelo Facebook, pelo WhatsApp. Elas não veem televisão, um grupo mínimo via televisão. Então, esse negócio de Rede Globo, fora Rede Globo, acabou isso, gente. A Rede Globo tem o seu lugar, não é à toa que ela tem lá a Globoplay para poder entrar no celular das pessoas. As pessoas vão assistir a Rede Globo agora, a Rede Globo está competindo. E a gente tem o que agora para dizer fora? É Brasil Paralelo, são essas mídias aí do Gazeta do Povo. É isso que o pessoal recebe pelo Facebook e pelo WhatsApp. Então, fazendo uma síntese, quando a gente fala de estratégia, a gente pode estabelecer muita coisa, muita dica concreta, mas precisa formação. Aí tem que ter a humildade de dizer assim, olha, eu tenho preconceito, mas eu quero descer do salto desse meu preconceito e quero aprender com a juventude, aprender com esse grupo influenciador que está aí na favela, que está aí nas igrejas de periferia fazendo essas coisas, ouvir essas pessoas, ouvir o que elas estão fazendo para a gente aprender. Eu tive que descer do meu salto e estou aprendendo ainda. Tá? Então, esse é um primeiro movimento que a gente precisa fazer. E isso é contra-informação. Desculpa aí, falei muito. Excelente, obrigada, Magali, maravilhosa sua fala sempre. Raíssa, suas respostas, considerações finais para a gente... Desculpa, eu só não falei uma frase, Camila, só não falei uma frase do financiamento. O Sérgio foi perfeito. É caro, não dá para a gente que quer influenciar, ficar com esse aparelhinho na mão aqui, tentando fazer um videozinho, uma palavrinha, a gente vai até alcançar alguém, mas temos que ter recurso. O povo da direita, da extrema-direita, segmenta. Tem conteúdo para mulher, conteúdo para evangélico, conteúdo para católico, conteúdo para jovem, conteúdo para estudante. A gente também tem que aprender a segmentar e construir um material específico para cada grupo. E isso tem que ter dinheiro. E a gente tem que convencer parceiros de que isso é importante. Obrigada, desculpa. Obrigada, Magali. Excelente complemento. Raíssa. Perfeito. Muito obrigada, gente. Eu acho que é sempre um prazer, né, estar aqui, enfim... Me sinto super provocada todas as vezes, porque são muitas contribuições mesmo de todos os lados, né? A gente está sempre aprendendo junto e trocando. E eu acho que essa experiência de quem está na ponta também, trabalhando nos territórios, é fundamental, assim. Então, faço muita questão sempre de estar junto e poder participar e a gente pensar estratégias em conjunto, né? E trazendo primeiro esse ponto da comunicação e do financiamento, super concordo com o Sérgio e com tanto a Magali na questão de financiamento público para isso, e aí a gente tem aí o exemplo dos pontos de mídia livre que fizeram uma revolução, de fato, quando foi o governo Lula, os primeiros governos Lula, Gil e Juca no Ministério da Cultura, que lançaram via cultura, né, os pontos de mídia livre, dentro aí do arcabouço dos pontos de cultura, e tinha também os pontos de mídia livre, e isso foi fundamental para formar, estruturar pontos coletivos, veículos por todo o Brasil que seguem até hoje e que se estruturaram a partir disso, né? A partir de um recurso, era um recurso super pouco, assim, né? Se a gente pensar no que precisa, mas que dava o start e fazia com que aquelas pessoas continuassem fazendo aquilo que eles estavam fazendo, assim. Então, é fundamental, e a gente tem exemplos aí de que dá certo e que precisamos retomar essas políticas. E também eu acho que tem um debate, e aí eu sempre falo isso quando a gente está nesse meio aqui, com organizações sociais, com ONGs, porque eu sei que tem também uma disputa interna muito forte. E eu falo assim, gente, se precisar de alguém para defender, pode me chamar que eu vou lá. Porque a gente sabe que dentro das organizações, muitas vezes, a comunicação não tem voz, não tem recurso, não tem espaço, e a própria organização não entende o papel fundamental e transversal da comunicação para tudo que a gente está fazendo, né? Não adianta ter
um trabalho incrível, não é que não adianta, né? Mas é muito complementar, você tem um trabalho incrível no território, uma ação, enfim, várias iniciativas diferentes aqui que cada um trabalha, mas sem trabalhar a comunicação. A comunicação, ela é papel fundamental, a gente sempre falou, sempre defende isso. A comunicação e a cultura são fundamentais, e elas não são só ferramenta, não é uma coisa ferramental, não é uma coisa técnica apenas, é uma coisa estrutural, é o esqueleto da nossa estratégia mesmo, assim, é estrutural. A gente precisa da comunicação no centro, participando das tomadas de decisões, ajudando, influenciando e trazendo elementos também para que isso se dê. Então, a gente precisa fazer essas disputas internas, a gente precisa sempre que possível trazer elementos, mostrar e falar e, né, bater o pé de que a comunicação precisa ter espaço nas organizações. E eu sempre gosto de reforçar isso, porque sempre que eu converso no peer-to-peer com alguém, fala, nossa, mas slide é difícil, eu chego na reunião da diretoria e a galera não dá voz, a galera não ouve, não, etc., mas a gente sabe que precisa, e a gente precisa cada vez mais defender isso, e espero que esses encontros que a gente está fazendo aqui sirvam de insumo para vocês fazerem essas defesas também. Quanto a, eu notei aqui a questão que eu achei importante, de retomar a credibilidade da imprensa, né? Acho que a Isabel que colocou, e esse é um fato muito, um ponto que acho que a gente tem que, de fato, debater, e a gente passa por uma fase que a gente, né, era Globo lixo, e fora Rede Globo, e teve um momento muito forte aí da esquerda como um todo de bater nessa grande imprensa, nessa imprensa hegemônica, e hoje em dia quem faz esse discurso é o bolsonarismo, né? Mas por quê? Porque eles construíram novos canais de comunicação, eles construíram novas formas de comunicar que não passam pela mídia hegemônica. Por quê? Porque a mensagem deles não estava cabendo dentro dessa mídia hegemônica, então eles construíram a forma deles de se comunicar. E muitas vezes, para poder caber dentro dessa mídia hegemônica, você faz concessões. Por quê? Porque essa mídia atende os interesses financeiros e do grupo político que está ali dominando essas empresas, né? São 7 famílias que tomam conta da mídia brasileira. Se você não está dentro dos interesses daquelas 7 famílias, você não necessariamente vai estar com a sua mensagem sendo amplificada. E muitas vezes a própria esquerda faz uma série de concessões para poder galgar e tentar o espaço ali dentro dessas mídias, né? A gente sabe que elas são importantes, a gente sabe que elas têm um papel fundamental, mas a gente sabe que também não adianta a gente achar que é a solução de tudo. Eu acho que esse é um balanceio que é preciso ser feito muito forte, né? Tem essa disputa, não, que o Sérgio Madeu colocou, não, vamos trabalhar com mídia técnica, vamos trabalhar com quem tem mais audiência. Não caia só nessa, assim, é preciso ter um balanceio e é possível a gente pautar ela. Eu acho que um dos trabalhos que a gente faz muito forte e que a gente vem trabalhando é como que a gente vai... beleza, eles não querem falar, a gente vai fazer com que eles falem. Então, vamos somar as nossas mídias todas, as nossas narrativas, essa massa de mídias falando, repetindo, que eles vão precisar falar sobre isso. Não tem mais como fugir, né? Você vê todos os veículos, tem um espaço ali o hashtag da Folha, cada um tem um jeito de chamar o conteúdo que vem das redes, por exemplo. Um tema que está sendo muito falado nas redes, ele não vai deixar de ser falado também nesses grandes veículos. Então, às vezes, o nosso caminho é oposto, é de impor nossa pauta, não de se eles imporem para a gente né, as restrições que precisam ser, que eles querem que a gente faça para poder aparecer lá. Então, acho que esse é um caminho inverso que a gente pode trabalhar muito e que eu reforço aí, retomo o conceito da massa de mídias. Quando você tem e esse conceito da massa de mídias, ele tem um artigo, inclusive, do professor Fábio Malini, que já ia falar Sérgio Malini, juntando as duas coisas, do Fábio Malini, que trata
o exemplo dele é claro, é como que acho que era 257, se não me engano, páginas do Facebook, porque isso é lá 2013, a gente não estava tão forte nem no Twitter, nem no Instagram, 257 páginas no Facebook juntas falando sobre o mesmo tema, tinha o mesmo impacto do que uma notícia no Jornal Nacional, por exemplo. Então, é isso. Se um só nosso falar, não adianta, mas se todos nós falarmos, cada um com a sua ponto de vista, cada um com o seu lugar de fala, cada um com a sua linguagem, formato, estratégia, vai ser muito mais eficiente. Porque a gente não é uma comunicação única, não é uma audiência única, a gente vai estar cada um falando com uma audiência, a soma dessas audiências ela é equivalente a essa audiência tão grande que esses grandes veículos têm e que está cada vez menor, né? Eu acho que a gente também está vendo isso cada vez diminuído, como a própria Magali colocou. Então, acho que a gente tem que pensar nessa, ao mesmo tempo, esse é um ponto, né? Mas ao mesmo tempo tem um outro lado que é a valorização não desses grandes veículos, mas do jornalismo, que eu acho que é a grande questão que a Isabel coloca é mais nesse sentido da descredibilização do papel do jornalista, do papel da informação, de quem está construindo essa informação e de quem está trabalhando para poder apurar direitinho, para poder trazer a informação de qualidade, para poder não cair no link fácil, do primeiro link do Google, mas trazer um conteúdo que vai embasar e que vai ajudar com que a gente leia, absorva e repasse isso para mais gente, né? Eu acho que também tem isso. E aí, nesse ponto, é fundamental a gente valorizar o trabalho da imprensa, que vem sendo atacado. O Brasil desceu aí, se não me engano, 13 níveis tô acabando, Camila. Não, tudo bem. 13 pontos no ranking mundial de liberdade de imprensa, a gente tem visto aí uma série de ataques e essa descredibilização. Então, a gente precisa também valorizar quem faz um trabalho sério, e a gente vai valorizar como? Mostrando, olha, essa pessoa aqui, olha o trabalho que ela fez, olha a pesquisa, não é o conteúdo só que chega no WhatsApp, né? Tem um esforço empregado ali por trás. Então, acho que isso é um outro ponto que é importante da gente destacar, que é a imprensa ela tem um papel, sim, o jornalismo tem um papel, e é fundamental para a manutenção das democracias pelo mundo, né? Então, acho que é isso. E, enfim, acho que é isso, gente, já caminhando aí também para o nosso encerramento. Muitíssimo obrigada pelo convite, estou sempre à disposição e é um prazer sempre estar aqui com vocês, aprendi um monte, a gente está aí para trocar, quem quiser também a gente pode estar seguindo, conversando cada vez mais. Obrigada. Obrigada, Raíssa, mais uma vez pela presença. Bom, a gente tem 4 minutinhos aí para a gente fechar dentro do nosso horário. Eu queria só mais um pouquinho da atenção de vocês. A gente vai fazer o encerramento. Vou passar a palavra para minha companheira Fátima Nascimento, que é assessora do Elo também, para trazer uma outra iniciativa que tem muito a ver com o que a gente está conversando aqui. Fátima. Depois o Adriano fecha. Bom dia para uns, boa tarde para outros, né? Que estão aqui. É um prazer estar aqui, o Adriano, Martim, enfim. A gente, do Elo, vem discutindo essa questão da digitalização mais amplamente desde 2019. A gente teve um processo longo de trabalho em relação à segurança digital, e agora a gente está paralelamente com 2 processos, esse mais de debate sobre as fake news, que começou muito com as eleições, né, em função das eleições, e também um trabalho de diálogo com os parceiros de Pão para o Mundo, sobre direitos digitais, né? A gente está já quase 2 anos nisso, além de Camila e Angélica, que estão aqui, Michele também, que é outra companheira nossa que também atua nessa área, também está presente nessa roda. E a gente está no momento, se sentiu provocado um pouco para falar aqui, porque a gente está num momento de confluência, acho que, desses processos, né? A gente está entrando numa fase de debate na questão dos direitos digitais com os parceiros, que estão tocando exatamente nos temas que saíram aqui hoje, né? A importância do financiamento, né?
para você pensar em avançar nesse campo, a importância da incidência nos espaços políticos de regulação das mídias, e também a importância da formação para essa atuação, isso que Raíssa e Magali trouxeram muito agora nesse final, né, dessa formação para a gente poder estar atuando, e a perspectiva de trabalho é uma perspectiva de atuação em rede. Então, a gente tem ainda uma oficina no próximo mês, uma roda de diálogo, e aí a gente tem um desdobramento desse processo também no campo da busca de atender a esses três, né, essas três vertentes que tiveram destaque nesse processo construído até agora, né, nesses vários processos. Acho que é isso, acho que é sendo bem rapidinho aqui para não ocupar. Obrigada, Fátima. Bom, já vou aproveitar, deixa então para me despedir de vocês, agradecer mais uma vez a parceria e a presença de todas e todos, Magali e Raíssa, mais uma vez, e vou passar a palavra para o nosso companheiro Adriano, para ele fazer o encerramento, tá bom? Obrigada, gente. Ô, Camila, oi, turma, vocês estão me ouvindo? Sim. Problemas de comunicação em plena Bairro da Graça, em Salvador. Celular. Então, gente, primeiro, um agradecimento muito grande às pessoas envolvidas, né? São companheiras, companheiros que abraçaram esse tema, essa causa. Acho que Elo e Cais têm aí uma parceria muito forte, né? E dizer o seguinte, o pessoal da Rede Geral, olha aí, né? Lá do Tocantins, né? A turma lá do Pará, sugerindo aqui, se não seria um caso a gente fazer um grupo mais permanente sobre esse tema. Eu acho que, de alguma forma, essa iniciativa ela está se consolidando como um processo de trazer a comunicação como um elemento central, estratégico da incidência política. Então, acho que a gente vai pensar com carinho nisso, qual é a forma que isso pode se dar. Para parceiros da Misério, aí tem a notícia boa, né? A gente vai iniciar uma turma de formação modular em incidência política, e o tema da comunicação é um tema central. Viu, Raíssa, aquela oficina que a gente fez aqui ano passado, virtual, a gente vai poder fazer presencial, passar uns 2, 3 dias com uma turma exercitando a construção de mensagens, né? Claro que parceiros de Pão para o Mundo também a gente pode negociar. Camila, a gente tem feito esses escambos de vez em quando, né? Mas, principalmente, acho que a gente pode também fortalecer esses espaços virtuais. Aqui a gente está com a Janete Alves, Janete Dessana, que é da diretoria executiva da FOIRN, lá do Rio Grande do Norte, né? Da Federação de Organizações Indígenas do Rio Negro, participando aqui. Isso é uma riqueza também, ocupar esses espaços, trazer essas questões aqui. Então, gente, um forte abraço, nosso agradecimento, e os desafios eles não são pequenos. Uma próxima iniciativa, eu já tinha dado spoiler, a gente quer chamar pessoas do governo, pessoas do Estado brasileiro responsáveis por essa questão, para debater com a gente. Já fizemos o convite, a gente está construindo, logo, logo a gente entra em contato com vocês. Então, alegria de rever a Fátima, mesmo que seja pela telinha do computador aqui, Fátima, fiquei feliz de te ver. Os amigos queridos que a gente às vezes mora na mesma cidade ou próximo e demora para encontrar. Então, gente, um forte abraço, estamos na luta. Obrigada. Obrigada, gente. Uma palavrinha de avaliação aqui no bate-papo antes de sair, é bom que fica registrado. Diga aí o que achou antes de sair, a sala fica aberta mais um tempinho, uma alegria imensa estar com vocês, viu? Obrigada, gente. Obrigada, Martim, pela presença e pelo apoio. Tamo junto. Um beijo. Beijo, gente. Tchau, gente. Tchau. Obrigada por tudo.
Tchau, tchau, pessoal. Tchau, gente. Direto abraço dos povos indígenas do Rio Negro, São Gabriel da Cachoeira, Amazonas. Eba, um abraço. Gratidão pela oportunidade. Valeu, Janete.